Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. A partir do verso de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. Eu estarei lendo esse texto, peço que você acompanhe aí a leitura na sua Bíblia nesse momento. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Somente até aí a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Nós louvamos o Senhor por ela. Louvamos o Senhor, Deus, pela grande oportunidade que nós temos de poder, Deus, ó Pai, abri-la, lê-la, ouvir, ó Deus, a palavra do Senhor. Ó Pai, podemos meditar na palavra do Senhor. Muito obrigado por tão grande privilégio. E Deus, nesse momento nós pedimos a Ti que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. E que nós possamos, Deus, sair daqui, Deus, transformados por ela. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A história narrada
contida aqui nesses versículos, ela não se encontra em nenhum outro dos evangelhos. O que foi narrado aqui por Lucas está somente em Lucas. Esse momento maravilhoso. De todas as 11 aparições do nosso Senhor Jesus Cristo, depois da ressurreição, nenhuma também parece ser tão interessante quanto essa que está descrita aqui. Essa aparição aos discípulos no caminho de Emaús. Estes fatos, o que nós acabamos de ler, o que você acabou de ouvir, eles aconteceram no domingo, no mesmo dia da ressurreição, já no final do dia, o sol se pondo, e eles estavam voltando, retornando aí para sua aldeia. O capítulo de número 24 do Evangelho de Lucas, ele vai começar narrando a ida das mulheres ao sepulcro. E elas indo até lá e nada encontrando naquele local. E no fim do dia, nos conta que 2 discípulos, um de nome Cleopas e o outro não identificado, estavam voltando para casa. Um lugarejo que, segundo alguns, segundo a geografia, era de Jerusalém. E essa pequena vila, diz o texto, que ficava a uma distância de 60 estádios de Jerusalém. E esses discípulos, esses 2 discípulos, estavam retornando de Jerusalém até a sua vila. 60 estádios dá aproximadamente uma distância de 11 quilômetros. Uma caminhada razoável para se fazer. Ao passo que eles saem no final da tarde e chegam já à noite na vila de Emaús. Uma caminhada interessante de se fazer. E dentro desse texto eu gostaria de destacar aqui algumas questões para nós, bem rápidas, práticas, e entender que lições nos aguardam nesse caminho de Emaús. Então o tema para nós é Emaús e as suas lições. O que nós aprendemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler. O verso 13 até o verso de número 14, peço que você volte a sua atenção agora para o texto. Ele vai nos mencionar que esses 2 discípulos voltavam de Jerusalém, conversando sobre o que havia ocorrido nos últimos dias. Então a conversa desses 2 discípulos se baseava na crucificação, se baseava no relato das mulheres, se baseava no relato dos outros discípulos. Esse era o assunto. E o texto diz que eles estavam entristecidos com aquilo. Eles estavam conversando sobre todas aquelas questões, aquilo que sucedeu, aquilo que aconteceu naquele caminho. E do verso 15 até o verso de número 16, diz que o próprio Jesus se aproxima deles. Aqui não nos é dito como Jesus apareceu, como Jesus chegou. Marcos, lá no capítulo de número 16, verso 12, nos diz que ele aparece de uma outra forma a 2 discípulos. Nós não sabemos como é que Jesus apareceu, mas sabemos que por vezes nos é relatado nos evangelhos que Jesus aparecia de formas diferentes. Certa vez andando sobre as águas, aos discípulos atravessando uma porta. Certa vez com o rosto brilhando diante de Pedro, Tiago e João, ali na transfiguração. E aqui é mais um desses relatos, onde de uma forma diferente, esses 2 discípulos veem Cristo. Eles percebem ali que Jesus, que havia uma outra pessoa caminhando com eles. E o texto diz que eles estavam meio que impedidos de reconhecer.
Outro fato que não é a primeira vez que isso acontece. Algumas pessoas não conseguiram reconhecer os eventos, demoraram para reconhecer Jesus enquanto ele estava caminhando sobre as águas. Naquela pesca maravilhosa, já após a ressurreição, quando Jesus prepara aquele café da manhã com peixes, enquanto Pedro, João estavam lá tristes, novamente pescando, e ali eles demoram um tempo para reconhecer Jesus na praia. Isso acontece algumas vezes. Eles têm essa dificuldade de reconhecer o Cristo ressurreto. Nos mostra em Mateus, capítulo de número 28, verso 17. Em João, capítulo de número 20, verso 14. No mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 21, verso de número 4. Alguns vão afirmar que o motivo aqui que eles não conseguem enxergar Jesus ou perceber que Jesus estava ali com eles era diante do sentido da caminhada. Como eu disse, segundo a geografia, Emaús fica a oeste de Jerusalém. E entendendo que já era no cair da tarde, eles estavam caminhando no sentido do pôr do sol. Então, talvez, segundo alguns, aquela luz do sol atrapalhava eles reconhecerem. Mas é um problema, existe um problema exegético em defender esse ponto, porque a palavra aqui que nos é traduzida como impedidos de o reconhecer, nos traz a ideia de que parece que alguém está de fato tampando a visão dessas pessoas. É como se alguém estivesse de fato não deixando com que esses homens percebessem ali Jesus. O que faz sentido com o restante do texto, porque nós vamos perceber lá no final que os olhos então se abriram e eles viram e perceberam ali a Jesus Cristo. O verso de número 17 até o verso de número 18, nós percebemos então que Jesus, já próximo deles, faz uma pergunta. E a pergunta é: o que tem trazido preocupação a vocês? O que tem preocupado o coração de vocês? O que tem perturbado o coração de vocês? Eu percebo que a conversa de vocês é uma conversa triste, uma conversa carregada de temor, carregada de medo, carregada de preocupação de vocês. Esse é um método muito usado por Jesus, essas perguntas. Jesus, ele se apresenta por várias vezes no Evangelho como uma pessoa que faz perguntas intrigantes. Por exemplo, quando os discípulos estavam conversando sobre a reputação de Jesus, Jesus pergunta: quem estão dizendo por aí que eu sou? E eles respondem: olha, tem uns que estão dizendo que você é um profeta, outros estão dizendo que você é Elias. E Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? E Pedro então responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Trouxeram um cego certa vez a Jesus, e Jesus olha para esse cego e pergunta: o que queres que te faça? São perguntas intrigantes de Jesus. E quando esses dois ouviram essa pergunta, diz o nosso texto que eles pararam, entristecidos. Eu percebo que ao mesmo tempo que pararam entristecidos, pergunta que eles vão fazer aqui é: como assim? Como você não ouviu falar do que aconteceu nesses últimos 3 dias? É impossível uma pessoa que esteve em Jerusalém, é impossível uma pessoa que passou por essas regiões durante esses dias e não ouviu falar do que aconteceu, não ouviu falar das coisas que aconteceram. A pergunta é meio que: em que mundo você vive?
que não ouviu falar de nada disso, que não sabe o que está acontecendo. E Jesus, ele responde com uma outra pergunta: quais? Que situações estão acontecendo? O que aconteceu? Conta para mim. Fica claro para nós a sabedoria de Cristo, como que nesse tato amoroso, Ele agora dá a oportunidade para que aqueles homens desabafassem, abrissem o coração, contassem aquilo que de fato estava incomodando eles, expressassem através das palavras o que de fato estava trazendo tristeza ao coração deles. E eles começam a dizer, do verso 19 em diante, ele inicia dizendo o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. É interessante que eles estavam tão convencidos de que aquele homem, no caso Jesus, não sabia de nada, que eles especificam quem era a pessoa. Jesus, o Nazareno. É Jesus de Nazaré. Ele foi morto. Crucificaram ele. Algumas mulheres chegaram dizendo para a gente que não viram nada no túmulo e tiveram uma visão de anjos. Até mesmo alguns dos nossos foram lá e testificaram a veracidade dos fatos, dizendo que o túmulo estava vazio. Mas ao mesmo tempo esses dois homens continuavam totalmente desesperançosos. Veja o que eles dizem no verso de número 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é esse o terceiro dia, nós achávamos que ele era o Messias. Nós achávamos que era ele que ia trazer a redenção. Nós achávamos que era ele que iria trazer, ia redimir o povo dele. Mas já é o terceiro dia. Já não tem mais esperança. Já não tem mais expectativa nenhuma. Do verso 25 até o verso de número 26. Havia uma coisa que esses homens precisavam aprender ainda. O texto vai nos dizer que Jesus diz: honestos, tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Tudo o que aconteceu, aconteceu porque era necessário acontecer. Vocês são muito tardios, vocês são muito devagar para entender as coisas. Vocês demoram, a ficha de vocês demora demais para cair. Como vocês são tardos, como vocês são lentos para entender o que os profetas disseram. E o texto diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O grande problema dos judeus, da grande maioria dos judeus, era que ao lerem o Antigo Testamento, eles só viam a glória e a vitória do Messias. Esse é o grande problema da maioria dos judeus. Eles olham para o Antigo Testamento e só veem o Messias glorioso, veem o Messias vitorioso. Eles não percebem o sofrimento do Messias, o sofrimento vicário do Messias. Eles leem o capítulo de número 52 de Isaías, nós lemos aqui na nossa liturgia. Eles olham para aquele capítulo e aplicam ao Messias somente o verso de número 13, que fala sobre a glória do servo, que fala sobre a majestade do servo. Eles olham para o capítulo de número 53 de Isaías, e eles fazem o mesmo com o verso 12, é só o verso 12. Mas eles se esquecem que o profeta disse que o Cordeiro, o Messias,
ele é também o servo sofredor, que padece, que se entrega, que sofre. Que, como diz o capítulo de número 52, as pessoas olhavam para ele, e diante daquele sofrimento, diante das marcas, não o reconheciam. Se esquecem que o Messias é o Messias sofredor. Se esquecem do sofrimento do servo. Por isso a esperança desses homens se foi. Se esqueceram, como disse Jesus, que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Eles precisavam entender o que o salmista escreve lá no Salmo de número 118, onde ele fala sobre a rejeição do Messias. E o próprio Jesus pega o Salmo de número 118, pega o verso de número 22, onde diz que o Messias é rejeitado, e ele aplica esse salmo à sua própria vida. Se você ler Mateus 21, 42, se você ler Marcos capítulo de número 12, Lucas capítulo de número 20, ele vai dizer, é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, eu sou essa pedra. Se esqueceram que o Messias sofre, é rejeitado, é esquecido. E o verso de número 27 nos diz que, começando por Moisés, ele começa a expor as Escrituras, mostrando que desde o princípio, todas as coisas, toda a narrativa bíblica converge, aponta, se concentra nele. Ele é o centro. Cristo é o centro da narrativa bíblica, e ele começa a apontar desde os escritos de Moisés como tudo, eles expunham a respeito dele. Todas as coisas, toda a Bíblia. Queridos, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele não é uma coletânea de versículos que apontam para Cristo. Não são versículos salteados. Muitas das vezes eu já ouvi a pergunta: pastor, quais os versos mostram Jesus no Antigo Testamento? É todo o Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo, e é isso que Cristo mostra para esses homens. Todo ele converge para Belém. O Antigo Testamento, desde Gênesis, aponta para o Calvário. Toda a linha histórica do Antigo Testamento aponta para o Calvário. Toda a linha tipológica do Antigo Testamento aponta para o Calvário. Toda a linha profética do Antigo Testamento aponta para o Calvário. É Cristo anunciado. É Cristo sendo anunciado. Tudo converge para Cristo. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro da história. Ele é o centro do universo. É Cristo. Ele é o centro das nossas vidas. E não o contrário, como alguns afirmam por aí. Ele é o centro. Verso 28 até o verso de número 29. Ao se aproximarem de Emaús, Jesus faz questão de continuar a caminhada, mas esse homem, que para eles era estranho até instantes atrás, ele começou a gerar uma afeição àquelas pessoas. Algo diferente no coração desses homens começa a surgir, até que eles dizem: fique conosco. Fique conosco. Já está tarde, não vai. Entre em nossa casa. E o verso de número 30. Após ele entrar para ficar com eles, aconteceu que estavam à mesa.
tomou ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então diz o texto no verso 31 que lhe abriram os olhos. Podemos fazer muitas perguntas aqui. O que é que fez com que os olhos desses homens, desses discípulos se abrissem naquele momento? Será que naquele partir do pão eles viram as marcas nas mãos? Será que foi a forma dos movimentos que ele fez? Talvez iguais na ceia? Ou será que foi as palavras que ele usou para abençoar o pão, que diz o texto que ele abençoou e partiu esse pão? A única coisa que nós percebemos é que os olhos foram sendo abertos. Os olhos foram começando a perceber à medida que a palavra de Deus estava sendo ali exposta ao coração desses homens. Porque eles vão afirmar: já não ardia o nosso coração enquanto ele estava falando sobre a palavra de Deus? O nosso coração já não queimava enquanto ele expunha as Escrituras? É o que diz aqui do verso 32 até o verso de número 35. Seus corações ardiam, o texto nos comprova isso. Ao ouvirem a palavra de Deus, ao ouvirem as Escrituras, seus corações arderam. Os corações deles se comoveram. Quanto tempo tem, querido, que o seu coração não se comove no seu momento devocional? Quando você abre a palavra de Deus e para ler naquele tempo. Quanto tempo tem que isso não acontece? O que aconteceu com eles foi tão impressionante, ao ponto deles dizerem assim um para o outro. Os olhos se abriram, Cristo não estava mais ali, e eles dizem um para o outro: vamos voltar e contar tudo o que aconteceu. Tarde da noite, 11 quilômetros de caminhada, vamos voltar para Jerusalém. A gente precisa contar o que aconteceu, a gente precisa anunciar isso que aconteceu. É muito interessante que eles acabaram de andar esses 11 quilômetros, mas não se importavam de ter que voltar à noite para anunciar que eles acabaram de presenciar. Algumas lições aqui para as nossas vidas. O texto é um texto maravilhoso. Como eu disse, das 11 aparições de Jesus, essa é a mais intrigante. Talvez a mais bela de todas. Uma caminhada, uma conversa, um momento maravilhoso, no pôr do sol, ouvindo o próprio Cristo, expondo as Escrituras. Mas diante disso eu gostaria de destacar algumas lições para as nossas vidas, entender quais são as lições de Emaús para nós. A primeira lição que nós percebemos aqui nesse texto é que a mensagem do Cristo ressurreto é o que traz transformação. A mensagem do Cristo ressurreto é o que traz transformação. Eles estavam tristes, sem esperança, desamparados, completamente abafados com toda aquela situação. E o que os confortava era, naquele momento, ouvir Cristo expondo sobre Ele mesmo. Era a conversa, era o que eles tratavam. O Cristo ressurreto, anunciando sobre Ele. Foi a mensagem de Cristo que transformou a vida desses homens. Não foi um testemunho de alguém. As mulheres até contavam, eles dizem, a gente ouviu as mulheres contando, a gente ouviu os discípulos contando, não foi o testemunho, foi o Evangelho sendo anunciado. É o que transforma, é o que cura,
é o que sara, é o que abre os nossos olhos, é o que faz arder o nosso coração, é o Evangelho. Às vezes nós vamos atrás de muitos gurus, de muitos mensageiros, de testemunhos, mas o que transforma é o Evangelho. O que transforma é a palavra sendo anunciada. O nosso coração ardia, se comovia ao ouvir ele expondo as Escrituras. Nós percebemos que ao longo da história da igreja e do povo de Deus, a palavra ela sempre vinha para trazer transformação. Ela sempre veio para trazer consolação. Os profetas se levantavam para falar sobre justiça, mas também para falar sobre o conforto de Deus. Hebreus, lá no capítulo de número 10, verso de número 24, diz que para nós nos estimularmos uns aos outros, que a palavra, o Evangelho, ele serve para que eu e você nos estimulemos. É o que transforma, é a palavra do Senhor. Testemunhos são maravilhosos, são belos, mas o que transforma é o Evangelho. O que transforma é a palavra anunciada. Segunda lição, no caminho de Emaús, o relacionamento com o Cristo que ressuscitou é o que me preenche. É o que preenche os nossos corações. É o que preenche as nossas vidas. O texto diz que aproximando-se de Emaús, Jesus fez menção de passar adiante. E como que, vendo esses, estavam cansados, chegando ali à casa, eles constrangeram Jesus. Fica conosco. Fica conosco. Querido, tem um segredo importante para todos nós. E eu gostaria que você saísse daqui com esse segredo guardado no seu coração. O nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele ama ser solicitado pela sua igreja. Ele ama ter relacionamento com a sua igreja, com o seu povo. Ele ama isso. Nós percebemos menções, como 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 14, que nos diz que quando o seu povo busca, Ele ouve do céu, Ele perdoa o pecado, Ele sara a terra. O nosso Deus é um Deus que ama ter relacionamento, ser solicitado pelo seu povo. O relacionamento com Cristo é o que nos preenche, é o que nos enche, é o que falta em nossos corações. E como foi lindo o relacionamento deles com Cristo naquele momento, naquela noite. Jacó, certa vez, ele diz: deixe-me ir, já rompeu o dia. E Jacó diz: não te deixarei, não te deixarei. A história da mãe cananeia, a história da cura de 2 cegos em Jericó, a história do homem nobre de Cafarnaum, a parábola do juiz iníquo, a do amigo que chegou à meia-noite, todas têm o mesmo propósito, a mesma lição, demonstrando que o nosso Senhor, Ele aprecia o relacionamento, ser solicitado pela sua igreja, pelo seu povo. É o que nos preenche. E a última lição que nós aprendemos se encontra no final do nosso texto. Vamos logo anunciar. O anúncio da ressurreição é a nossa missão. O anúncio da ressurreição é o nosso chamado. Querido, não houve um culto missionário para impactar a vida desses homens, para que eles fossem pregar o Evangelho. Não precisou de um treinamento de liderança, um treinamento de capacitação,
para que eles aprendessem a como pregar a palavra do Senhor. O que aconteceu foi terem entendido o Evangelho e entender que o próprio Evangelho, ele já automaticamente nos comissiona a anunciar Jesus Cristo. Os olhos se abriram, Jesus não estava lá, um olhou para o outro. A gente precisa anunciar o que aconteceu, a gente precisa falar o que está acontecendo aqui. Vamos voltar para Jerusalém, vamos retornar. A palavra, ela nos convoca, a palavra, ela nos chama para essa missão de pregar o Cristo ressurreto, de pregar essa mensagem que traz transformação, de pregar esse relacionamento que nos preenche. É o nosso chamado, é a nossa missão, é a nossa convocação. Cristo ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E como nós sabemos que ele de fato ressuscitou, a nossa pregação, ela não é vã. Por isso nós precisamos anunciar. A nossa pregação, ela não é em vão, por isso nós precisamos anunciar. A nossa fé, ela não é em vão, por isso nós precisamos anunciar. Porque ele ressuscitou, porque ele vive. A mensagem da Páscoa, ela nos mostra o Evangelho que transforma. Ela nos mostra o Cristo que se relaciona com o seu povo. E ela nos mostra a missão e o chamado do povo desse Cristo, que é o de testemunhar e falar e anunciar essa palavra. Que Deus nos abençoe, queridos. Que a gente não se esqueça disso. Que a gente entenda as lições de Emaús e que elas se apliquem às nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. E logo após a oração, a palavra está com o nosso coral que nos conduzirá em 3 cânticos de adoração ao nosso Deus.